Olá, pessoal. Estou vendo aqui que está entrando gente já. Boa tarde. Apesar de todo esse contexto aí que a gente está passando, agradecer a ajuda de todas e todos que têm tentado, nesse contexto tão difícil que a gente está passando, acompanhar as atividades que a gente está realizando. E estamos todos em casa, né? Sem possibilidade de essas modalidades à distância. E a gente espera conseguir, estou me ajeitando aqui, a gente espera conseguir responder uma série de dúvidas que estão chegando para nós, uma vez que a gente não está podendo atender as pessoas na sede do sindicato, né? Então, a gente tem muitas notícias para vocês, porque as coisas acontecem muito rápido, estão acontecendo numa velocidade muito grande, e, além de acontecerem numa velocidade muito grande, por conta da pandemia, né, esse contexto de isolamento social está exigindo muitas atividades que eu diria que são extras, né? A gente está precisando se organizar melhor com as coisas, em modos diferentes daqueles que a gente vinha até aqui praticando e que exigem uma nova postura nossa. Primeiro, quero lamentar o registro da primeira morte por coronavírus pela Covid-19 no Espírito Santo, lamentar todas as mortes, né, todas essas vidas que estão sendo perdidas, desculpa, nesse contexto, e dizer que dentro da UFES, desde antes dela suspender as aulas, a gente já vinha tentando dialogar e construir algumas coisas para poder atender da melhor forma possível a nossa categoria, mas também toda a comunidade acadêmica. Então, tenho um informe para vocês a respeito do lançamento de uma campanha em defesa da UFES, dos serviços públicos e emprego. É uma campanha que a gente começou a colocar nas nossas redes ontem à noite. Estou soltando aqui para vocês nos comentários o link da nossa matéria sobre essa campanha. E é uma campanha que a gente começa agora exclusivamente pelas redes sociais, por conta do contexto de isolamento, mas que também vai se estender com a nossa denúncia e a nossa mobilização de todos os ataques que o governo vem nos colocando diariamente. Eu, de antemão, vou pedir desculpas se não der tempo de falar sobre tudo, porque tem muita coisa. Esse governo funciona na base de portaria, instrução normativa, e aí cada respiro que a gente dá tem uma coisa nova acontecendo, né? Bom, então essa campanha a gente está começando, a gente vai alimentar as nossas redes com o material que acaba sendo também uma forma da gente ir dando informações a respeito, né, de um conjunto de instruções, portarias, medidas provisórias que o governo vai implantando. Segundo lugar, quero falar para vocês de algumas campanhas de solidariedade que estão acontecendo. Tem muitas, tem várias que estão acontecendo. A nossa comunicação fez uma matéria que sai em breve com a informação sobre duas delas. Uma que está acontecendo
no CEUNES, tem algumas frentes lá no CEUNES se organizando para esse momento. Então, tem um pessoal que está fazendo uma cartilha sobre a Covid-19, tem um outro projeto de extensão que está fazendo um material gráfico para a própria campanha, para a cartilha, e um terceiro grupo cuidando de uma campanha de arrecadação. Então, também vou deixar aqui para vocês a informação a respeito dessa campanha. Eu coloco depois para vocês a respeito dessa campanha de São Mateus, que está acontecendo por meio da própria UFES lá no CEUNES. Uma outra campanha que também está acontecendo é a campanha Rede Afirmação Solidária. Essa campanha vai receber e distribuir doações. Essas doações que eles vão receber e distribuir são destinadas aos estudantes que fazem parte do cursinho Afirmação. O cursinho Afirmação é um cursinho apoiado pela ADUFES, inclusive, atende estudantes de diversas localidades, e o cursinho é destinado a pessoas de baixa renda. E aí, nesse momento, com o mercado informal, que tem tido uma grande expressão, né, tem sido a forma de sobrevivência de muita gente, nesse momento, muita gente passando necessidade por causa disso. E aí, essa campanha da Rede Afirmação também busca doações, tem vários canais aí, estou colocando também esses canais que a gente tem de contato aí para a Rede Afirmação, para quem puder colaborar. Dizer para vocês que a ADUFES está participando, está ajudando também. A gente não está só fazendo a divulgação, a gente está ajudando também. Exatamente esses dois projetos que eu coloquei aí, a divulgação, essas duas campanhas, né, que estão acontecendo. E além dessas duas com as quais a gente já se comprometeu, uma delas, inclusive, a gente até já fez a doação, a gente também fez uma pequena contribuição, eu digo pequena porque foi sem maiores contatos, com a CUFA aqui de Vitória, que também está arrecadando alimentos, e aí a gente doou algumas coisas que a gente tinha lá na nossa sede mesmo, que como está fechada, a gente não está utilizando e nem tem previsão de utilizar, a gente fez também essa doação. Então, a gente está doando para essas três, mas a gente está buscando entender qual é a melhor forma da ADUFES contribuir. Infelizmente, a gente não vai conseguir contribuir com todas as necessidades, com todas as pessoas que estão passando dificuldades nesse momento, mas a gente vai buscar as melhores formas de fazer isso. E, em breve, a gente também dá notícias a respeito de como é que tanto os professores podem ajudar, como é que a própria entidade vai participar dessas ajudas, tá bom? Bom, e os nossos pontos de pauta, eu diria. A gente tem vários questionamentos que chegam em função das medidas que vão sendo tomadas. Alguns deles são em função da portaria 28, que já tem uma análise dessa instrução normativa, que é de 25 de março. Essa instrução normativa, ela tem uma aplicabilidade limitada, então ela não é para acabar com o benefício, né, ou os benefícios, porque esses benefícios falam em auxílio transporte, adicional noturno,
insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante e gratificação por atividades com raio-x ou substâncias radioativas. E aí, especialmente no CCS, a gente tem uma série de profissionais, inclusive professores, que fazem parte que tem esses pagamentos, né? Então, é temporária, a instrução normativa não tira esses vencimentos permanentemente. E aí, especificamente no que mais tem demandado a ADUFES, a respeito de insalubridade, periculosidade, etc. Bom, primeiro que a análise normativa, a análise da instrução normativa feita pela assessoria jurídica do Andes, ela toca num ponto fundamental, que é dizer que esses mecanismos estão sendo utilizados para tentar poupar dinheiro para os cofres públicos. Então, uma forma que eles estão encontrando de tentar fazer economia. Uma forma traiçoeira, uma forma que não vai fazer a economia necessária para esse momento, mas eles tentam justificar por essa razão. O que a Assessoria Jurídica Nacional coloca na sua análise é que existem ações, ajuizamento de demandas relacionadas a esses adicionais ocupacionais, que tem jurisprudência favorável e tem outras que não são favoráveis, são contrárias. Então, quando a jurisprudência se coloca contrariamente à demanda, né, do ajuizamento desse tipo de pagamento, a justificativa é de que esses adicionais só devem ser pagos, que eles só se justificam quando a pessoa está em serviço. Então, uma vez que a pessoa está fazendo trabalho remoto, não está exposta a esse tipo de situação, ela não teria por que receber esse pagamento. Isso cria uma situação de insegurança jurídica, ou seja, entrar com uma ação na justiça em função do não pagamento desses adicionais pode não ter bom resultado e pode, inclusive, abrir precedente para ser utilizado em outras situações, né? Então, a análise do Andes, inclusive, fala sobre como é que isso afeta as pessoas que têm esse adicional, uma vez que o seu salário é composto por esse adicional, e isso vai causar, então, um desequilíbrio, né, em relação aos vencimentos dessas pessoas. E aí, justamente por conta dessa possibilidade de que os pagamentos, o ajuizamento de ações não seja bem sucedido, o Andes emitiu uma nota a respeito desse corte de auxílios pagos durante a pandemia, e o Andes destaca que é uma luta histórica do nosso sindicato o pagamento, que o nosso contra-cheque seja de linha única, ou seja, que não tenha lá uma linha para vencimento básico, outra para gratificação, outra para adicional, porque são justamente esses penduricalhos que ficam no nosso contra-cheque que dão a possibilidade disso acontecer, né? Se a gente tem um salário em linha única, você não pode tirar o salário. Então, você não tem como fazer esse tipo de redução, dizendo, eu vou tirar esse adicional, vou tirar essa gratificação e tudo mais. Bom, mas eles estão tentando cortar salário também, né? Então,
a posição do Andes, quando o Andes se manifesta para dizer nessa nota que essa é uma defesa histórica do Andes, está aí agora no nosso colo uma das consequências da gente até hoje não ter conquistado isso. E aí a nota do Andes se posiciona pela revogação dessa instrução normativa, mas o Andes não anuncia nenhuma medida jurídica em relação a ela, creio que porque estão analisando qual é a possibilidade de colocar esse processo em andamento, dele vir a ser bem sucedido, né? Bom, uma outra coisa que tem circulado muito e que as pessoas têm perguntado muito para a gente é justamente, como eu falei, sobre o corte de salário. Então, tem uma tentativa de fazer cortes. Tem muito boato, gente. Tem muito boato, tem muita coisa que não está tramitando, mas tem muita coisa que é real. Então, a gente precisa ficar atento a quais são os passos e quais são as tramitações e quais são os andamentos e quais são as conversas políticas que estão acontecendo. O Andes está muito atento a isso, a gente recebe, vocês podem ver na página do Andes também, a gente recebe todas as circulares pela sessão sindical, mas está tudo lá na página do Andes para quem quiser acompanhar, e é bastante detalhado. O Andes está sendo sempre muito atento a todas as demandas que chegam, e uma das coisas que tem circulado aí é um projeto de lei que não tem número ainda, porque ele só foi anunciado, e que trata da possibilidade de redução de remuneração dos servidores públicos. Bom, aí o primeiro destaque que a assessoria jurídica do Andes faz na análise desse projeto é justamente de que ele precisa ser submetido à apreciação do Congresso Nacional. Então, tem todo um processo legislativo para ser feito, tem que passar por várias comissões para poder ir para votação, inclusive, né? E, portanto, nenhuma das medidas anunciadas nesse PL tem efeito imediato, né? Elas não estão em pauta como um projeto que vai ser votado agora durante esse período da pandemia. A gente vai justamente acompanhando para ver se isso vai entrar em pauta, se isso vai ser colocado em discussão em alguma comissão. Enfim, tem a questão do caráter de urgência dos processos nesse contexto também. Então, por enquanto, ele é um projeto apresentado por Carlos Sampaio, deputado pelo PSDB. Como vocês todos devem ter lido por aí, essa proposta, esse projeto de lei, ele fala em uma redução de salário para quem tem subsídios ou remunerações superiores a R$5.000 e inferiores a 10, com uma proposta de redução de 10%, e a partir de 10 mil, uma redução de 20% a 50%. Só que no projeto não aparece nenhum escalonamento em relação a isso, né? De quem vai ser 20, quem vai ser 30, quem vai ser 40, ele deixa muito em aberto essas questões. O projeto também não é para ser permanente, ele fala na execução de 3 meses, podendo ser prorrogado por igual período, e que os recursos angariados, economizados, retirados dos servidores públicos iriam para o Ministério da Saúde. Bom, depois de apresentado, então, o projeto, a assessoria jurídica do Andes faz a análise, primeiro, logo de cara, dizendo que não tem nenhuma permissão constitucional para fazer
essa redução de salário, né? Para promover essa redução de salário ou subsídios dos servidores. E, de novo, a assessoria jurídica ressalta que outras medidas poderiam ser tomadas, porque o que é isso? Eles jogam a informação como se aquela fosse uma solução possível e mais, como se ela fosse a que vai produzir o efeito de fazer a economia necessária para esse contexto que a gente está vivendo, e que, com isso, portanto, os servidores precisam fazer a sua parte e terem os seus salários cortados, e aí a análise jurídica do Andes aponta justamente que isso não deveria ser por onde eles deveriam estar tentando resolver a situação financeira, a situação econômica do país. A gente sabe disso, a gente sabe que tem interesses que se colocam nessa direção, do ataque que tem sido feito sistematicamente aos servidores públicos, né? E aí, alguns dos destaques que a assessoria jurídica faz nesse sentido é em relação à taxação de grandes fortunas, que tem previsão constitucional para ser feita e nunca foi. A emenda constitucional 95, que poderia ser revogada, mas ninguém fala nessa possibilidade, né? Ninguém trata desse assunto como se ela não pudesse ser revogada. E o Andes destaca também, a assessoria destaca também, a questão de que os servidores públicos acabaram de ter uma queda nos seus vencimentos em função do aumento do desconto da alíquota previdenciária, né? Então, a reforma da Previdência passou, foi aprovada, a gente já está sentindo os efeitos dela, parte dos servidores estão perdendo adicionais, e aí ainda aparece um projeto maluco de corte de salários. Então, é importante a gente ficar muito atento, como eu disse no começo do meu comentário aqui sobre esse projeto de lei, é que essas coisas, elas vão aparecendo e elas vão tomando lugar daquilo que é essencial, daquilo que de fato pode tramitar, daquilo que de fato pode gerar prejuízo para nós, né? Esse projeto, ele acaba fazendo com que a gente se desvie dos principais ataques e dos mais diretos e objetivos ataques que a gente tem para enfrentar. E aí, nessa direção, eu quero partir para discussão dos nossos assuntos locais, das questões que localmente estão acontecendo aqui na nossa universidade. Primeiro, quero dar um informe para vocês, a gente também vai divulgar isso de forma sistematizada, mas desde janeiro, a diretoria da ADUFES vem buscando formas de criar novos canais de comunicação. Então, vocês devem ter visto, para quem não viu ainda, a gente convida para entrar lá. A gente tem um perfil no Instagram, que a gente não tinha. A gente tem a nossa página do Facebook, por onde está sendo feita aqui essa transmissão. A gente tem um canal no YouTube que não tem sido muito utilizado. A gente tem o nosso site, que concentra todo o conjunto das nossas informações, e a gente vai reformular o nosso site. A gente está com isso em andamento. Então, desde janeiro, a gente vem planejando essas atividades, essas mudanças, para poder ter um contato mais próximo, mais direto, e mais formas de nos comunicarmos. E um desses canais que a gente quer criar é uma coisa que provisoriamente, não sei se vai ficar esse nome em definitivo, mas provisoriamente a gente está chamando de Sala do Professor, que seria um espaço em que as pessoas podem colocar lá
as suas matérias, os seus artigos, não é um espaço científico, mas é para quem quiser colocar um artigo de opinião. Ele pode ser, a publicação pode ser de vários gêneros, inclusive, pode ser um formato diferente desse acadêmico, né, que a gente costuma ter. E aí, em função do 31 de março, apesar da gente não ter inaugurado ainda esse canal, em função do 31 de março, para marcar a nossa resistência em relação à ditadura que foi, né, no 31 de março, comemorada por parte do governo, inclusive, o professor Rafael Furtado, lá de São Mateus, perguntou se ele poderia escrever um texto para ser publicado na página da ADUFES, e imediatamente a gente providenciou para que fosse feita essa publicação, e aí a gente convida não só para a leitura desse texto do Rafael, que está lá no nosso site, mas também para que quem quiser dar alguma contribuição aí, a gente está de portas abertas para receber nos nossos canais da comunicação. Em relação à nomeação da reitoria, a ADUFES já se manifestou em relação à nomeação, a não nomeação, na verdade, né, da professora Etel. Estou colocando aí para vocês o link da nossa matéria com a nota. Foi um primeiro movimento que nós fizemos, porque a gente precisava rapidamente tomar uma posição, fazer uma indicação ali. A gente tem outras ações que vão se desdobrar dessa primeira. A gente, nessa campanha que eu anunciei, que coloquei o link lá no comecinho para vocês, tem um parágrafo que a gente fala a respeito da não nomeação, como primeira colocada, eleita tanto no colégio eleitoral quanto pela comunidade acadêmica. E, de novo, a gente tem aí um problema com a legislação, que nunca foi mudada para que a vontade da comunidade acadêmica fosse a última palavra em relação à sua reitoria, né? Mas a gente tem também os problemas políticos internos com os quais a gente vai ter que lidar diante desse contexto. A ADUFES solicitou ao Andes também uma manifestação a respeito, e o Andes fez essa manifestação. Está aí também o link da nota do Andes a respeito da não nomeação da professora Etel. E aí, agora, eu vou falar para vocês a respeito de alguns encaminhamentos que a gente fez para a reitoria. Começamos isso ainda com o mandato do professor Reinaldo, e que agora está tendo continuidade, desdobramentos a partir desse primeiro movimento que a gente fez numa reunião do Conselho Universitário, lá atrás, quando ainda era o mandato do Reinaldo. Não sei, mas tenho a impressão de que deve ter sido a última sessão do Conselho Universitário que ele presidiu, inclusive. Bom, a gente foi a essa reunião do Conselho Universitário para pedir um espaço, para entrar, para falar, para fazer a nossa defesa em relação à suspensão das atividades acadêmicas e outros pontos que nós tínhamos como sugestões. Nós tínhamos sugestões em relação a mudanças nessa resolução. A ADUFES não tem assento como entidade na reunião do Conselho Universitário, então a gente pediu autorização, fomos autorizadas, entramos na reunião, fizemos a exposição das nossas posições em relação ao funcionamento das atividades nesse contexto em que a UFES está fechada, e depois tivemos que nos retirar. Mas ficamos acompanhando todo o trabalho que as conselheiras e conselheiros estavam fazendo ali, especialmente as representações do movimento estudantil e
dos servidores técnicos, então, portanto, DCE e Sintufes. Por que a gente fez esse acompanhamento com essas outras duas entidades? Porque antes da sessão do Conselho Universitário, nós nos reunimos com o Comitê Operativo de Emergência. As 3 entidades solicitaram assento nesse comitê, entendendo que era desse comitê que sairiam as indicações de regulamentação para o funcionamento da universidade, né? E apresentamos a esse comitê, mandamos previamente para a Comissão de Legislação e Normas do Conselho Universitário, fomos lá na sessão e depois ficamos acompanhando durante o resto da tarde como é que isso se desdobrou. Terminamos essa reunião entendendo que Sintufes, DCE e diversos conselheiros professores entenderam a importância de algumas modificações na resolução e que nós conseguimos minimamente tirar alguns problemas ali do meio de campo. Porém, na versão que foi publicada da resolução, algumas das coisas não foram atendidas. Então, a gente vai voltar a isso na próxima reunião do Conselho Universitário. A gente tem um conjunto de sugestões que a gente fez, portanto, nessa primeira reunião do Conselho, aqui já aconteceu, da qual saiu a resolução número 4, mas que várias das nossas reivindicações não foram atendidas. A gente reapresentou, foi enviado para a Comissão de Legislação e Normas do Conselho Universitário no dia 31 de março, uma série de sugestões de alteração. A gente vai colocar todas essas sugestões nos ofícios completos, numa matéria que a gente vai publicar, e aí as pessoas podem ler o teor de cada um, né, dos ofícios. Mas a primeira delas é a suspensão do calendário acadêmico. A gente entende que não tem condições da gente manter um calendário acadêmico vigorando se as atividades estão suspensas, né? Inclusive porque isso cria uma série de dificuldades administrativas, tanto para docentes, quanto para estudantes, quanto para técnicos. Então, logo lá no artigo 1º, a gente está sugerindo a suspensão do calendário acadêmico. Uma outra sugestão importante que está nesse conjunto da resolução de propostas de alteração a serem apreciadas pelo Conselho Universitário diz respeito à pós-graduação, que a gente sabe que existem defesas, a gente sabe que até agora não tem nenhuma normativa que suspenda o calendário da pós-graduação, da CAPES, né, dos prazos de defesa e tudo mais. A gente sabe que tem estudantes que já estavam com suas defesas marcadas e que eles têm prejuízos se não fizerem essas defesas. Então, tudo isso a gente está atento, a gente está observando como que a gente pode e deve proceder nesse contexto. No entanto, uma das solicitações que a gente está fazendo é que, agendadas essas sessões de defesa, elas precisam garantir todas as condições estruturais e tecnológicas, assim como logísticas, para que essas bancas sejam realizadas, mas também para que elas sejam divulgadas e se tornem sessões públicas. Tem que existir mecanismo para que qualquer pessoa que queira assistir a essa sessão, para que ela seja legitimamente pública, ela seja previamente organizada também, de forma que qualquer um possa acompanhar essa sessão de defesa. Um outro destaque que eu quero fazer, além assim, para não me alongar mais, porque eu já estou me alongando muito aqui, mas é um alerta ainda em relação a essa resolução que me leva a um outro documento que saiu recentemente,
Saiu recentemente, 2 dias atrás, uma instrução normativa da Progep, que não dialogou com o Comitê Operativo de Emergência e que dá orientações de um plano de trabalho que os servidores têm que apresentar e depois um relatório que tem que ser apresentado. Na primeira versão de alteração de resolução que a gente fez, a gente sugeriu sim que fosse feito um plano de trabalho. E eu estou alertando sobre isso para que depois ninguém venha dizer que está atendendo uma solicitação nossa, que não foi isso que está na portaria número 3 da Progep que nós sugerimos. O que nós sugerimos é que cada unidade administrativa apresentasse o plano da sua unidade e que isso fosse apresentado para a administração central e fosse amplamente divulgado, e a nossa intenção com isso era coibir que os servidores pudessem, técnicos ou professores, possam ser assediados a realizarem determinadas atividades. Então, nesse contexto, o plano não era para ser feito por cada unidade, cobrando do funcionário como é que ele vai realizar, cobrando do servidor técnico ou do professor como é que ele vai realizar, e nem pedindo a ele que faça um relatório detalhado sobre todas essas atividades. A gente pediu que isso fosse feito para que a gente pudesse olhar para esse documento e dizer, isso faz sentido, isso aqui a gente precisa contestar, porque hoje está a cargo de cada gestor sem a devida divulgação a respeito de quais são as formas que estão sendo colocadas, né? Isso facilita muito situações de assédio. Uma outra coisa que a gente colocou é em relação aos serviços terceirizados, para que essas pessoas dos serviços terceirizados tenham garantidos os seus empregos, os salários e o replanejamento das suas atividades. E aí a gente tem um documento específico que a gente fez, um outro ofício separado, que a gente fez especificamente para falar dos servidores terceirizados, que são os mais precarizados, os que mais correm risco de perder o emprego, os que mais são colocados em risco por várias razões, porque há muitas, especialmente o pessoal da limpeza, né, que não está fazendo trabalho remoto, mas eles não estão dispensados. Todo o quadro de limpeza está indo para a universidade todos os dias. Eu hoje precisei ir à universidade para resolver coisas lá na nossa sede do sindicato. No caminho que eu faço do portão ali perto da Prograde até a Adufes, eu encontrei com 8 faxineiras. Então, não tem necessidade desse número de pessoas, uma vez que tem muitos prédios que estão fechados, uma vez que tem muitas atividades que não estão acontecendo. Essas pessoas, devido à sua condição de precariedade, de trabalho, de remuneração, elas pegam ônibus. Elas estão pegando, e eu conversei com algumas delas na semana passada, elas estão pegando ônibus cheios. Tem faxineiras que estão trabalhando que têm mais de 60 anos, tem faxineiras que estão trabalhando que têm diabetes, que têm hipertensão. E tudo isso não tem um levantamento da universidade em relação a quais são esses casos e nem um planejamento de um revezamento para que elas não precisem estar todos os dias, ainda que em horário reduzido, elas estão trabalhando das 6 ao meio-dia, mas ainda que em horário reduzido não tem necessidade da gente expor essas pessoas, uma vez que toda a orientação que tem sido feita com juízo, né, e com dados científicos, diz que é para ficar em casa. Então, a gente quer também defender o amparo aos terceirizados. A gente apresentou numa reunião com, então, já com o professor Paulo assumindo o cargo de reitor, a gente apresentou tudo isso que eu estou falando, mas a gente pediu também que a gente tenha um espaço de reuniões periódicas com a reitoria, para que a gente possa apresentar as nossas demandas,
colocamos a nossa posição de entidade sindical, que vai buscar sempre o diálogo com todos os setores, com os outros segmentos da universidade, com os movimentos sociais, com outros sindicatos e com a reitoria também. Procurar diálogo não significa que a gente esteja em apoio a nenhum movimento de reitoria, porque nos cabe, inclusive, ou principalmente, entre as tarefas do sindicato, mas no que diz respeito especificamente à reitoria, fiscalizar as ações do sindicato para a categoria docente, né? Então, a gente destacou também as implicações que tem a educação à distância, ensino à distância, aulas não presenciais, tem várias nomenclaturas que estão sendo utilizadas. Nos parece que essas nomenclaturas aparecem para tentar fugir justamente de uma crítica já muito estruturada em relação à educação à distância. A gente entende que não há palavra substitutiva para colocar no lugar, sem entender que qualquer uma dessas tentativas é uma precarização do ensino, de um projeto de universidade, de um projeto de educação, de uma concepção educacional que a gente defende. Então, não temos acordo com nenhuma dessas tentativas de fazer esse tipo de manifestação, de orientação, de encorajamento, como disse a PRPPG na sua página, a respeito da utilização dessas tecnologias para substituir as atividades presenciais. Quero registrar aqui que a gente tem visto muitas manifestações a esse respeito, mas são muito poucas aquelas que falam sobre as implicações para um projeto de universidade como resultado desse funcionamento precarizado, a meia boca de aulas não presenciais, ensino à distância, educação à distância, ou seja lá o que for. Não somos contra a utilização de tecnologias do ensino como apoio didático, devidamente planejado, devidamente utilizado e com a possibilidade de toda a condição para isso, tanto para professores quanto para alunos. O que a gente tem visto fortemente nas manifestações contrárias à educação à distância é o mais básico de tudo isso, que é dizer que nem professores e nem estudantes têm, tanto na educação básica quanto no ensino superior, as condições para fazer educação à distância, ensino à distância, aulas não presenciais. A gente tem acordo com isso, ou seja, a gente nem chegou no ponto da gente poder discutir quais são as implicações educacionais, as implicações pedagógicas de fazer isso, porque a gente não tem a mínima estrutura. Mas eu quero registrar a nossa preocupação que, se eles resolverem, então, todos os problemas tecnológicos e de condições de acesso para todo mundo, está resolvido o problema? A gente acha bom? A gente vai concordar que, então, a educação seja, que as universidades sejam espraiadas para esse modelo à distância, né? E aí a professora Júnia, nossa secretária-geral na ADUFES, participou de uma reunião da Câmara de Graduação, onde nós solicitamos o espaço para acompanhar a reunião, e nessa reunião da Câmara Central de Graduação, a maioria das pessoas que participaram, que são representantes de coordenadores de todos os campi da UFES, a maioria ali se manifestou contrariamente a essas modalidades não presenciais de ensino, né? A gente tem preocupação com alguns encaminhamentos, algumas reflexões feitas ali para possivelmente se tornarem encaminhamentos, porque
tem uma coisa de se o professor pode fazer contato com os estudantes, mas que isso fosse de caráter voluntário. Ninguém, acho, pelo que eu entendi aqui, ninguém propôs que os professores estão impedidos de fazer contato com seus alunos. O problema é como é que nós vamos normatizar isso, porque se fica como recomendação, isso já dá um caráter mais institucionalizado, esse é um problema, e aí o professor pode se sentir na obrigação de fazer isso, assim como nos preocupa que a gente tenha que ficar acessando determinados ambientes virtuais, determinados mecanismos, para, de alguma forma, deixar registros de que a gente está lá e que, portanto, a gente está trabalhando, para que isso não produza nenhuma tentativa de corte de salário, porque a gente supostamente não estaria trabalhando, né? A gente acha muito frágil essa argumentação, e então vamos acompanhar como é que, depois dessa reunião da Câmara, e depois dentro das sugestões que a gente fez para as alterações da resolução, como é que isso vai ser colocado. Por fim, ou quase por fim, mas acho que é o maior que eu tenho aqui para discutir, trata do documento que a gente encaminhou a todos os membros do Conselho Universitário a respeito da manifestação do procurador da Procuradoria Federal, né, Dr. Francisco, que fez uma recomendação, desculpa, o termo não é esse, o termo é opinião. Deu uma opinião a respeito do funcionamento, né, de como é que deveria se dar o funcionamento, e aí o procurador opina, vou ler um pedacinho para vocês aqui, da manifestação dele, de que as atividades letivas devem ser, até que as atividades, ele sugere que as atividades letivas não sejam interrompidas, vejam vocês o problema da gente não suspender calendário, né, que elas sejam reiniciadas em formato não presencial. O procurador está defendendo a educação à distância, com a justificativa, aí cito o procurador, não há amparo legal para que seja mantido o pagamento da remuneração de professores sem a contrapartida laboral. Ele está falando também em relação a férias, ele se remete a uma nota que já foi superada, inclusive, por uma manifestação muito ruim, inclusive, do Conselho Estadual de Educação em relação às aulas não presenciais. E, de novo, é bastante peculiar que, nessas situações, assim como o procurador mencionou aqui, e hoje de manhã passou uma entrevista na TV Gazeta, não podia ser outra, em relação a modelo não presencial de ensino, dizendo que isso tem sido acompanhado pelo sindicato. Só que o sindicato, que tanto o procurador quanto a procuradora, hoje de manhã, na reportagem da TV Gazeta, se referem, é o sindicato patronal, é o sindicato das empresas particulares de educação. É o sindicato, é a entidade representativa dos patrões, né? E, portanto, é bastante importante a gente prestar atenção em quem é que está se manifestando favoravelmente a essas modalidades não presenciais. E aí, o procurador também opina que o reitor faça contato com o MEC para orientação a respeito das alternativas, caso as aulas não presenciais sejam implantadas. A gente não tem que perguntar para o MEC o que o MEC acha. Primeiro que dentro desse governo a gente sabe muito bem qual é a resposta que a gente vai receber. O MEC nunca esteve do lado das universidades públicas. Não é agora que ele vai se manifestar favoravelmente a nós. Segundo, porque a universidade tem autonomia para fazer os seus planos de trabalho. O conselho universitário deve deliberar sobre isso.
E aí a gente fez uma manifestação específica a respeito desta opinião do nosso procurador, dizendo do quão nociva é essa posição manifestada por ele. E aí, sim, por fim, dizer para vocês que a gente recebeu uma demanda do Andes, que está fazendo um levantamento em relação a todas as sessões, a partir de todas as sessões sindicais, justamente com os pontos que a gente está tratando aqui. Se teve suspensão do calendário, como é que estão as políticas de assistência estudantil, que foi uma demanda que foi apresentada pelo DCE já, a PROAS, já tem coisa em andamento, inclusive, em relação aos terceirizados, e se a seção sindical está envolvida ou apoiando alguma campanha de solidariedade. Então, a gente tem resposta já para todos esses pedidos do Andes, exceto, espero eu que muito em breve a gente tenha essa resposta, em relação à suspensão do calendário, que ainda não está definido. Então, é isso. E aí tem... Vou ler aqui as perguntas, ver o que eu consigo acompanhar. Para tentar responder. Aqui. Tem uma pergunta aqui sobre a data de 6 de abril para o retorno. Então, a resolução, ela valia até dia 29. Aí, foi feita uma prorrogação até dia 6. Tem que ter uma nova reunião do Conselho Universitário, e essa reunião do Conselho é que decide os próximos passos. Se suspende por mais tempo, se suspende o calendário, enfim, é uma decisão que o Conselho Universitário tem que tomar. Quando ainda o professor Reinaldo suspendeu as atividades da UFES, no dia 17 de março, à noite, a gente teve a publicação de um ad referendo. Então, caso não tenha uma normativa nova, certamente será emitido um ad referendo até que aconteça a reunião do Conselho Universitário para fazer toda a organização em relação a isso. Suspensão da nomeação de professores aprovados em concurso. Mário Cláudio. Mário, a informação que a gente tinha antes da pandemia era a seguinte, que, porque teve aquele negócio que a UFTPR, a Tecnológica do Paraná, ela cortou tudo e causou um verdadeiro pânico em todo mundo, porque eles se anteciparam, né? Numa série de medidas que tomaram lá. Aqui na UFES, a gente procurou a PROGEP e a gente não tinha começado o período letivo ainda. E aí a informação que a gente obteve é de que estava sendo feito a organização das rubricas e que a expectativa era de que todos os contratos de substitutos seriam realizados. 2 dias depois, a gente recebeu, de novo da PROGEP, a informação de que todos os contratos de substitutos que estavam na PROGEP foram efetuados, tá? Eu não tenho nenhuma reclamação de que isso não tenha acontecido. O que aconteceu foi departamento que, em função do quadro que estava se colocando, achou que não adiantava tocar os processos e não enviou. E aí essas contratações não foram feitas. Todas as que foram mandadas para a PROGEP, essa foi a explicação que eu recebi, foram feitas. Em relação à nomeação de concurso de professores, a informação que eu obtive é de que eram apenas 3 nomeações que não tinham sido feitas ainda. E depois a gente não teve mais notícias sobre essas nomeações, mas era o desafio que estava exatamente, assim, era o primeiro ponto
que a Progep ia enfrentar, depois de ter feito a contratação dos substitutos, era com isso que eles iam lidar. Só que aí a UFES fechou. Então, a gente pode provocar a Progep fazendo esse questionamento de se esses contratos, se essas nomeações foram efetuadas ou não, mas até aquele momento a informação que a gente tinha era sobre não nomeação ainda, mas estavam fazendo todos os esforços para isso. Vitor Sei, a UFES tem autonomia para decidir sobre a graduação. Os programas de pós-graduação têm que seguir as normas da CAPES e o calendário imposto por ela. O que fazer? Então, Vitor, era isso que eu estava dizendo aqui, né? A gente não fez sugestão nas considerações que a gente fez para essa resolução que precisa ser arrumada para ser mantida, a gente espera que com as alterações, a gente não fez nenhuma observação no sentido de impedir que os programas de pós-graduação deem andamento às suas atividades, porque a gente sabe que não tem nenhuma portaria, nenhuma instrução que tenha parado o calendário, né, da pós-graduação. Ou seja, os prazos de defesa continuam o mesmo e tudo mais. A única coisa que a gente está pedindo é que as condições para isso sejam garantidas. Não dá para jogar no colo do aluno que vai defender que ele se vira em bolinha e dê jeito de promover a sua própria defesa, né? Então, que a instituição acompanhe todas essas medidas e garanta formas, condições para que essas defesas aconteçam sem prejuízo orientando, e também para os professores, porque a gente sabe que, muitas vezes, os professores também estão tendo dificuldades nesse contexto. Tem gente que está com criança pequena em casa, tem gente que está com idoso, você não tem um ambiente de trabalho que dá para você se isolar e não atender mais nada. Então, que todas essas condições sejam garantidas. Como é que cada um vai resolver? É realmente uma negociação que os programas vão ter que fazer. Mas que a instituição se responsabilize e publicize isso como sessão de defesa pública que né? Se os alunos estão... José Nilman, dúvida sobre... de coisas a serem discutidas com os alunos, se estão obrigados a tais propostas, se os alunos não aceitam aulas online ou outro tipo de atividade, como proceder? Como fazer as aulas práticas? Então, professor, o que acontece é que, para os alunos de graduação, as aulas estão suspensas. Então, não tem essa possibilidade de aulas online, né? A gente, no começo, logo que 18 de março, porque a normativa saiu no dia, o ad referendo saiu no dia 17 à noite, como eu falei. No dia 18 de março, a gente tinha notícia, 18, 19, a gente tinha notícia, a gente recebeu notícias de que havia curso dando aula presencial e outros que estavam mandando tarefas e outros que se anteciparam e mandaram um monte de tarefa antes que acontecesse qualquer coisa, né? Essas atividades, os estudantes não têm que cumprir essa exigência, tá? Não há instrução normativa da Prograde. A Prograde, assim que foi aprovada a resolução número 4, a Prograde suspendeu, porque ela havia sido provocada a fazer uma instrução normativa, porque se vocês olharem lá, que foi aprovado ad referendo pelo professor Reinaldo, ela previa atividade que cada pró-reitoria deveria fazer instrução normativa para suas atividades. A Prograde fez isso. Só que, assim que a resolução foi finalmente aprovada pela sessão do Conselho, essa
esse parágrafo que constava que tinha que ter instrução normativa das pró-reitorias caiu. E aí, imediatamente, a Prograde suspendeu aquela instrução normativa que ela tinha dado. Então, a gente não tem, como professores, nós não podemos exigir que os estudantes realizem. Atividades práticas, menos ainda, né? Inclusive porque, muitas vezes, o campo onde essas atividades são realizadas também não tem como fazer, né? Atividade prática na minha área, por exemplo, na educação, as disciplinas que têm carga horária de atividade prática, as escolas estão fechadas, não tem como realizar, né? Irineuza está perguntando sobre o PL. Veja só, Irineuza, houve sim uma reunião que foi divulgada em relação a isso, e foi justamente esse o alerta que eu falei. Tem uma notícia de um PL circulando, a notícia não é falsa, o projeto existe, tem o link dele lá, tudo direitinho, mas ele não foi tramitado. Então, agora, dizer também que ele foi descartado por conta dessa reunião com o Maia, também não é uma coisa que a gente pode dar garantia, né? Que ele realmente vai ser descartado. Irineuza está falando aqui justamente sobre a dificuldade de manter o trabalho remoto com o trabalho doméstico. Especialmente para as mulheres, tem um corte de gênero aí, né? Que muitas vezes acaba sobrecarregando ainda mais quem está nessa condição nesse momento de ter que agregar as atividades do trabalho doméstico, especialmente porque muitos de nós, solidariamente, a esses trabalhadores autônomos, como faxineiras das nossas casas, por exemplo, dispensou, ainda que mantendo a remuneração, mas dispensou essas trabalhadoras, né? Então, a gente acaba tendo que fazer esse serviço também. Então, muitas vezes isso dificulta como é que você organiza tudo isso, e aí essa é uma das preocupações que a gente tem com aquele documento que eu falei, que pede plano de trabalho. O documento fala sobre servidores, ele não especifica se são técnicos ou se são professores, mas mesmo que ele seja só para servidores, em respeito, em solidariedade e em defesa da universidade como um todo, a gente entende que não dá para fazer isso, porque aí eu vou ter que lidar com demandas internas da casa que não necessariamente vão respeitar exatamente o horário que está colocado ali. Você ficar de plantão, você ter disponibilidade para atender as demandas é uma coisa. Você ter cumprimento de tarefas, você ter que deixar rastros no sistema de que você entrou aqui, ali. Olha, se quiser que a gente deixe rastro, eu acho que a categoria docente vai ter muito rastro para deixar. Meia-noite, 2 da manhã, sábado, domingo, e aí com direito a reivindicar, inclusive, pagamento de horas extras, né? E que é uma coisa que a gente tem legislação sobre isso. Então, é contraditório fazer esse tipo de exigência num momento como esse. Isso, a confirmação aqui, né, de que a resolução número 4, que é a que está vigente, ela está com aulas presenciais suspensas. Essas atividades não podem acontecer. Então, eu acho que eu respondi todas as perguntas aqui, mas depois, se tiver mais alguma, a gente pode complementar os links que foram colocados e a gente vai manter uma regularidade nessas transmissões. A gente fez essa pelo Facebook, mas a gente vai tentar outros canais para quem não tem Facebook poder acompanhar também. E a gente está trabalhando muito, estamos fazendo muita coisa. O fato de estarmos seguros em casa, né, em isolamento social, não está significando trabalhar menos, responder menos e-mail, responder menos mensagens, atender menos telefonemas. E estamos à disposição, vamos ficar à disposição integralmente para defender
não só a categoria docente, mas toda a universidade, todos os segmentos, todas as trabalhadoras e os trabalhadores, tá bom? Muito obrigada pela participação de todo mundo aí.